Então, oi gente, aqui é a Gabriela novamente, professora de português, e hoje esse vídeo é sobre a correção do exercício que eu passei para vocês lá no livro de compreensão e interpretação, tá bom? O exercício referente ao conto A Metamorfose de Franz Kafka. Então, ó, eu vou fazer aqui a correção e vocês em casa vão parando, pausando o vídeo para ir consertando as suas respostas para ir conferindo também, né? Porque tenho certeza de que estão todas certas. Então vamos começar. Primeira questão. O primeiro parágrafo do texto coloca o leitor diante de um fato inusitado, surpreendente, que será o ponto central da narrativa. Então, letra A. Qual é esse fato? Então, vamos à resposta. Ao acordar, o protagonista se vê transformado em um monstruoso inseto. Então, essa é a resposta correta. Né? Vocês percebem lá que o personagem ele fica extremamente surpreso, né, ao ver que quando ele acorda, o corpo dele está totalmente diferente. Letra B. Que elementos do mundo exterior provam a Gregor que tudo era real e não um sonho. A resposta é o quarto pequeno de sempre e na parede a conhecida gravura de uma mulher com um gorro e boá de pele. Então vocês percebem que quando ele acordou, ele começou a olhar ao redor, né, para perceber o ambiente em que ele estava. E ele viu que ele realmente estava dentro do quarto dele. Questão 2. A narrativa se desenvolve a partir de dois planos, à medida que o narrador expõe a reflexão de Gregor Samsa sobre a situação. Um dos planos é o ambiente que o personagem se encontra fisicamente, as transformações de seu corpo e o modo como ele se sente. Então, letra A. Qual é o outro plano? E a resposta é: o outro plano é o plano do trabalho, né? Que vai sendo retratado psicologicamente, porque ele naquele momento ali ele não está trabalhando, ele só pensa sobre a rotina dele, o cotidiano. Então, ó, o outro plano é o trabalho, que vai sendo retratado psicologicamente por meio das lembranças e das preocupações do personagem. Vamos para a letra B. De que modo os dois planos se articulam na narrativa? Então a resposta é: os planos eles se alternam. Em um momento mostra o protagonista dentro do quarto, né, fazendo todas aquelas observações, e no outro momento são retratados o trabalho dele, a relação profissional que ele tem com os outros colegas, com seu chefe, né? Depois volta para dentro do quarto de novo, onde ele está lá e a família começa a falar com ele, tá? Então os planos eles vão se alternando. Então, o texto dá várias informações sobre o trabalho de Gregor Samsa e as relações profissionais da personagem. Letra A. Qual era a profissão de Gregor? O que ele achava da profissão que tinha? E justifique a sua resposta com trechos do texto. Então, vamos começar lá na primeira perguntinha. Ó. Qual era a profissão de Gregor? Então, ele era caixeiro viajante. O que é um caixeiro viajante? É uma pessoa que vende tecidos. Aí, a segunda pergunta. O que ele achava da profissão que tinha? Então, ele achava a profissão dele muito cansativa e estressante por causa das viagens que ele tinha que fazer. Desculpa. Aí, né, pediu para também justificar com alguns trechos do texto. Então, vamos lá.
No texto, ele coloca bem assim, ó, essas expressões. É uma profissão trabalhosa, inferno das viagens, para as profundas do inferno. Sei que ele estava bem, né, chateado com a profissão. Tá bom, aqui tá bom. Já deu para justificar. Letra C. O que ele pensava a respeito das relações que tinha com os seus clientes? Aí pede lá, justifique sua resposta comentando esse trecho, contatos nos quais o coração nunca pode entrar. Então, vamos lá para a resposta, ó. As relações eram um pouco amistosas e se orientavam pelo interesse econômico. Quem tinha mais dinheiro era mais respeitado, né? Agora vamos à expressão. O coração nunca pode entrar. O que isso significa, né? Isso dá a ideia de que era preciso garantir o lucro e não se deixar levar pelas emoções. Vamos para a questão 4. A propósito da relação de Gregor com a empresa em que ele trabalhava, responda. Letra A. Como ele se relacionava com o seu chefe? Na leitura nós vimos, né, que não era aquela relação mais amistosa. Então a resposta é: relacionava-se mal, pois o chefe era uma pessoa exigente e inflexível. Além disso, parecia não valorizar o trabalho de Gregor. Vamos para a letra B. Considerando as relações de trabalho na empresa, o que representa a iniciativa do chefe de postar sua mesa de trabalho em cima de um extrato de madeira? E a resposta é: era uma forma dele se colocar acima de todos e assim expressar a sua superioridade. Ele era o chefe, o ser supremo, então queria demonstrar isso, né? Letra C. Há quantos anos Gregor trabalhava na empresa? Muito fácil, né, gente? Está lá dentro do texto. Ele trabalhava na empresa havia 5 anos. Letra D. O que prendia Gregor à empresa e qual era seu plano de longo prazo? E a resposta é: Gregor não podia pedir demissão porque seus pais tinham contraído uma dívida com a empresa. Assim, seu plano era trabalhar mais 5 ou 6 anos, saldar a dívida e demitir-se. Gente, essas questões aqui da questão 4 são todas questões de compreensão textual, tá? O que significa isso? Significa que são questões que a resposta está dentro do texto. Então, eu não preciso ir além do que ele está pedindo, tá bom? Isso é compreensão. E interpretação é quando eu preciso ir além, quando eu não encontro a resposta diretamente dentro do texto. Isso que é interpretação. Então, vamos continuar. Observe alguns trechos do texto. Viu-se transformado no monstruoso inseto, de costas ficou, e ele as sentia duras como couraça. Viu que o seu ventre estava grande, curvo, castanho e dividido por profundos sulcos. As pernas não eram duas, mas inúmeras, lamentavelmente finas. Tentou aliviar-se tocando o local da coceira com o pé, mas imediatamente retirou-o, pois o contato lhe causava arrepios. Que era sua voz saía, porém misturada com um doloroso e incontido assobio.
e, esforçando-se muito, conseguia estender uma patinha e torná-la firme. Então, letra A. Levante hipóteses. Em que inseto Gregor tinha se transformado e como as pessoas normalmente reagem a esse inseto? Então, a resposta é, apesar de, gente, no texto não mencionar o nome do inseto, todas as características, né, dão a entender de que ele se transformou em uma barata, né? Ou pelo menos um inseto semelhante a uma barata. E como é que as pessoas reagem, né, ao ver uma barata? Eu, pelo menos, quando vejo uma barata, eu corro para longe e chamo alguém para ir lá e matar. E você, como é que você reage? Tem gente que corre para tentar matar a barata, tem gente que grita. No meu caso, eu corro e chamo auxílio. Então vamos para a letra B. Releia esse trecho. Só depois, então, cuidaria do resto, pois muito bem compreendida que não conseguiria ordenar os pensamentos. Quanto à sua dança, desculpa, quanto à mudança da voz, não duvidava que constituísse o anúncio de um bom resfriado. Então responda. Que grau de consciência Gregor tinha sobre as mudanças que ocorriam com ele? Então vamos à resposta. Gregor sentia-se mentalmente confuso, ora achando que estava virando inseto, ora achando que as mudanças, né, no caso com a voz dele, eram resultado de uma doença leve. E vamos para a questão 6. Quando eram quase 7 horas da manhã, os familiares de Gregor notaram que ele ainda estava no quarto e todos, o pai, a mãe e a irmã, bateram na porta do quarto dele. Letra A. Qual é a pergunta que a mãe faz a Gregor? E a resposta é: Você não tem que trabalhar? É a pergunta que a mãe dele faz. Letra B. Dos 3 familiares, qual foi o único que perguntou se ele se sentia bem e se precisava de alguma coisa? E a resposta é a irmã, né? A irmã foi a única que perguntou isso a ele. Letra C. Com base no que Gregor pensa sobre a sua ocupação e no modo como os familiares lidam com ele, deduza. O que representava para a família o trabalho de Gregor? Então, representava, né, uma espécie de salvação financeira. Todo mundo contava, né, com esse trabalho. Vamos para a questão 7 agora. Para alguns especialistas, a Metamorfose é um conto ampliado. Para outros, é uma novela. Sobretudo por causa do tamanho, né? Dependendo da edição, tá falando aqui que tem mais ou menos de 50 a 100 páginas. Então, letra A. Onde a história se passa? E a resposta é: passa-se no interior de uma casa. Letra B. Quanto tempo transcorre no trecho lido? Então, a resposta é: transcorre, né, mais ou menos aí entre 30 minutos. Ignorem aí, tá, gente? O meu cachorro latindo. Cachorros latem. Questão C. Nas narrativas ficcionais, geralmente há 2 tipos de personagem. A personagem plana, que conhecemos com base nas ações que ela realiza, e a personagem esférica, que conhecemos interiormente.
Que tipo de personagem é Gregor Samsa e justifique a sua resposta. Então, a resposta é: ele é caracterizado como personagem esférico, pois ela é caracterizada sobretudo psicologicamente. Vamos agora para a questão 8. Kafka é considerado um dos escritores que mais influenciaram a literatura moderna do século XX. A partir de sua obra nasceu o adjetivo kafkiano, que é usado em referência a uma situação absurda, uma espécie de beco sem saída. Escrita em 1912, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, a obra retrata, de forma simbólica, as relações entre o homem e o mundo naquele momento histórico. Letra A. Pelo trecho que você leu, como era a relação de Gregor Samsa com o mundo? E justifique a sua resposta. Então vamos lá? A relação dele com o mundo era problemática, pois Gregor não era feliz com o trabalho e, para garantir a sobrevivência da família, assumiu para si uma responsabilidade financeira que o oprimia. Vamos lá? Essa aqui, gente, é uma resposta, é uma pergunta assim bem interpretativa. Eu vou dar a minha resposta, mas aí vocês, né, podem manter também a de vocês, a não ser que vocês tivessem assim dado uma resposta muito absurda, tá? Então, letra B. No plano simbólico, o que pode representar a metamorfose pelo qual passa o protagonista? Então, vamos lá, a resposta. A transformação de Gregor nesse inseto representa a aniquilação do ser humano, desculpa. O sentimento de opressão, de anulação diante de uma sociedade movida pelo trabalho, pelo dinheiro e por relações humanas falsas e superficiais. Além disso, Gregor se sentia apartado do mundo, excluído, diferente de todos, e a sua metamorfose pode representar uma negação a tudo o que circundava, família, trabalho, vida social. Tá? Quando ele se transforma lá em um inseto, ele não precisa lidar com aquela vivência cotidiana na qual ele odiava, né? Porque o inseto ele não tem preocupações. O inseto ele apenas vive por instinto, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de correção, né? Pausem o vídeo para vocês irem conferindo as respostas de vocês. Se não entendeu, volte e ouve mais uma vez, tá? Eu espero que as respostas tenham ficado todas claras e até a nossa próxima aula.